depósito compulsório dos bancos, taxa de desconto, mercados de crédito. Certo? Agora, a política fiscal está relacionada a como o governo decide como que vai arrecadar os seus recursos e como vai gastá-los. Certo? E aí, como é que o governo arrecada recursos? Através de tributos, em geral, impostos, contribuições e taxas. Como é que ele gasta? Através de pessoal, de serviços que ele presta à população. Ok? Nós vamos ver aqui quais são os impactos da política fiscal. Conceito amplo da política fiscal é a maneira, aqui, refere-se à administração dos recursos do governo. Como ele decide arrecadar, como ele decide gastar. Ok? Por que é importante acompanhar a política fiscal? Primeiro, o governo é o maior agente econômico dentro do sistema capitalista. Então, uma decisão do governo tem um impacto muito grande na economia. Então, se o governo, por exemplo, decide construir, fazer uma outra estrada para concorrer com a BR-101, isso vai ter um impacto econômico. Porque tem um projeto de uma estrada paralela à 101, porque a 101 é federal e até hoje ninguém deu uma solução para ela. Imagina o impacto econômico para isso. Certo? Uma decisão do governo tem um impacto muito forte. Outra questão também, o governo não tem fins lucrativos. Certo? Na teoria, né? Mas sem fins lucrativos. Isso quer dizer o seguinte, que na teoria ele deveria prestar serviços à população que não vise o aumento do lucro. É por isso que ele privatiza a estrada e vai explorar petróleo. Aí é outras discussões. E outra questão também, a natureza do governo. Como o governo é sustentado pela sociedade, ele não pode ir na falência. Se o governo quebra, é porque a sociedade em geral já está quebrada. Quer dizer, já está um caos, né? Um caos social absurdo. Então, por que é relevante a política fiscal? Pelo tamanho que o Estado tem, pela finalidade, que é prestar serviço da população, e pela natureza de que ele não quebra. Certo? Tinha uma expressão interessante assim. O que o governo faz? Ele socializa as perdas. Então, uma má administração, as perdas são socializadas. Todo mundo paga por isso. Todo mundo paga por uma má administração do governo. Bom, quais são as funções? Isso tem uma discussão muito grande, é uma polêmica falar quais são as funções do governo. Tem gente que acredita que o governo tem uma função mínima, que ele não deveria intervir, que ele não deveria estabilizar a economia. O governo tem que se preocupar em fornecer os produtos básicos, os serviços básicos da população. Tem outras que não. Que o governo tem que estar preocupado em distribuir renda, certo? E alocar melhor os recursos, estabilizando também a economia. Então, olha só, se a gente fosse resumir o grande debate que tem na economia sobre a função do governo, eu conseguiria classificar esses três tipos aqui. Primeiro, alocativo. Cabe ao governo arrecadar o recurso e escolher as suas áreas prioritárias onde vai ser investido. Certo? Em geral, o governo ele não está atrelado a uma área que seja mais lucrativa. Por isso que está ligado àquela parte lá da finalidade dele. Ou seja, ele não é uma instituição que busca o lucro. Então ele pode investir em áreas que não sejam lucrativas, mas que a população precisa. Certo? Qual vai ser a polícia? A polícia não gera receita, vai perder? Vai sempre ter, exatamente. Certo? Então a polícia não gera lucro. Não gera. Mas é obrigação do governo prover segurança. O Estado que tem uma taxa de segurança. Nossa, não me fala. Mas aí não é público, é uma taxa que você tem que dar de segurança de volta. Distributiva. A função do governo em corrigir
as desigualdades, transferindo renda para uma parcela da população, como gastos sociais, previdência, etc. E aí, gente, o que vem à nossa cabeça são as bolsas famílias, bolsa crack, essas coisas. Mas hoje a desigualdade regional. Só que, se vocês olharem o orçamento do governo, a parte que está destinada à transferência de renda direta, essa que você está falando, ela é muito pequena, ela não representa nem 1% do orçamento total. Nem 1%. A maior parte das transferências do governo são para pensões e aposentadorias. O investimento também não é muito maior do que essas atribuições. Os investimentos são também pequenos. O que acontece, gente? Essa parte de distribuição, ela também gera uma série de discussões. Foi muito claro que o Bolsa Família teve um impacto muito positivo na sociedade, conseguiu reduzir bastante a pobreza. Só que ele não é uma ação que a gente chama de ação de longo prazo. Certo? Então, o que vai perdurar na sociedade? É quando a sociedade sair do ciclo da pobreza. E aí vai demorar uma geração. Por quê? Qual é a condição do Bolsa Família? As pessoas mantêm os filhos na escola. Continua fazendo mais. Certo? Mais ou menos. Tem gente que se vende por tão pouco, mas o que acontece? A ideia toda é mantenha o menino na escola que pelo menos ele vai ter. E pelo menos depois ele pode sair desse ciclo da pobreza. Pessoas mais educadas geralmente recebem muito mais. Só que isso demora uma geração, né? Porque essas pessoas começarem a entrar no mercado de trabalho. Então não é de uma noite para a noite para o dia. Beleza. Por isso o povo da escola tem qualidade. Isso. Então primeiro tem que universalizar. Né? O que acontece? Tem uma outra função chamada função estabilizadora. Aqui é para evitar grandes períodos de crise. Certo? Então, por exemplo, na crise de 2008, o Espírito Santo ele tinha uma poupança pública muito grande. Chegou a crise, o governo conseguiu investir no período de crise, para tentar fazer a economia levantar um pouco. No âmbito federal, qual foi o incentivo que eles deram? Reduz o IPI, para a galera comprar. Entendeu? Então são o que a gente chama da função estabilizadora. São ações para estabilizar as flutuações econômicas. Você pressupõe que o coisa do IPI considera que a gente guarda muito dinheiro. Para incentivar a pessoa a soltar esse dinheiro. Sim, o que acontece? O dinheiro circular, para a economia se movimentar. Porque na época de crise é o quê? Recessão. É fábrica fechando, gente sendo demitida, isso é um problema. Renda deixando de ser gerada. Então, se você diminui o impacto, você também diminui os impactos sociais disso. Agora, você imagina você ficar com uma crise econômica por 2, 3 anos, com altas taxas de desemprego, aí vai nível de violência, nível de saúde, né? Se a taxa for Se a taxa é no caso disso, tipo assim, a taxa de desenvolvimento público, ele vai ser, no caso, diminuir o IPI. Não, o IPI é um imposto. Então ele deixa de arrecadar. Aí o preço fica mais barato, as pessoas começarem a comprar. Se as pessoas estão comprando, a atividade econômica tem que produzir. Entendeu? Aí. É junto com a política econômica. Isso. Por um lado, baixa juros, por outro lado, aumenta o gasto das pessoas. Mas isso é uma coisa que é junto. Isso aqui é um contexto. Tem a política monetária, que a gente chama que vai financiar essas ações do governo. O que acontece? Isso aqui também é uma discussão muito grande. Por quê? Tem gente que acha que as coisas têm que quebrar mesmo. Porque nessas épocas de crise,
é o que ocorre que a gente chama de seleção natural. As empresas mais competitivas permanecem no mercado. As que não são tão eficientes saem. Tem gente que defende isso. Certo? Como tem gente também que defende que quando o banco está passando por dificuldades também tem que quebrar. Então, há diversas opiniões. Não é um consenso na economia sobre esse assunto. Bom, quais são os instrumentos da política fiscal, então? A gente tem dois instrumentos básicos. Um que é o lado da arrecadação, receita, outro que é o lado do gasto. Então, ele pode olhar dos dois lados. Se eu quero arrecadar mais, tem um impacto. Se eu gastar mais, tem outro impacto. Certo? Vamos ver cada um deles. Na parte da receita, a principal forma de arrecadação é a tributação. Certo? E pode ser dividido em três grandes categorias. Primeiro, a gente pode classificar a tributação de acordo com a forma que é feita a tributação. Se é de forma direta ou indireta. O que quer dizer tributação direta e indireta? Tributação direta vai diretamente incidir diretamente na renda do agente. A indireta vai pelo produto. Então são os tributos em cima do produto. Certo? Competência. Qual é o ente federativo que vai arrecadar aquele recurso? Então tem a União, que é a esfera federal, o Estado e os municípios. Então você tem impostos municipais, estaduais e federais. Essas três. E qual é a finalidade daquele imposto? Certo? Então eu consigo definir três finalidades, ou três tipos, né, de tributos. Os impostos, ele não tem lastro, ou seja, o cara arrecada, por exemplo, o IPVA e ele não é obrigado a investir na melhoria das estradas. Não tem essa obrigação. Ou seja, não tem nenhuma ligação entre a fonte geradora do recurso e aonde vai ser aplicado, nos impostos. Ok? No caso das contribuições, tem um lastro. Ou seja, ela é criada para um fim específico. A CPMF, na época que foi criada para gastos da saúde. Certo? Foi disseram, né? Isso foi a grande crítica, né, das contribuições em geral. Então, por exemplo, contribuição trabalhista, COFINS, em geral é para alimentar diversos fundos, inclusive o FAS, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fundo de garantia, por aí vai. Então, a contribuição vai direto com uma finalidade pré-definida. As taxas, por outro lado, têm uma contrapartida do governo. Quando você paga uma taxa de iluminação pública, você tem que receber de volta a iluminação pública. Se você paga uma taxa de licenciamento, o que você recebe de volta? Um documento que permite você rodar com o seu carro. Taxa, por exemplo, os alvarás da vida. Licença para você atuar naquele setor. Então você tem uma contrapartida do governo. Vamos para os exemplos. Impostos diretos. Imposto sobre territórios rurais, ITR. Isso é arrecadado em âmbito federal. Então todo mundo que tem propriedade rural paga esse ITR e esse valor do imposto vai para o governo federal. IPVA. Todo mundo tem um carro, paga esse imposto e vai para a esfera estadual. Imposto sobre prédios e territórios urbanos, o IPTU, que vai para o município. Os impostos indiretos, por outro lado, é em cima do produto. Imposto federal que incide sobre isso. Ou serviço. Produto ou serviço. Sobre a indústria, imposto sobre os produtos industrializados, IPI, federal. ICMS, estadual, que é
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Hoje, no Espírito Santo, 70% da receita total do Estado é de ICMS. E imposto municipal, que é o ISS, sobre serviços. Beleza, esses são os exemplos mais claros de imposto direto e indireto. E nas 3 esferas. Ok? E aí tem a velha discussão da carga tributária. Hoje a carga tributária no Brasil está em torno de 30%. Em 2009 estava 33,7% do PIB. Ou seja, tudo que foi produzido no país, 33,7% foi sob a forma de imposto. Era muito imposto. Ok? Não é? Oi? Lá 35, Não. está subindo. Não. Aqui está caindo porque você começou a ter a desoneração. Começou a abdicar do IPI, isso diminui o montante de impostos. Se compensa um jogo, toda notícia que eu vejo está subindo a carga, está sempre subindo. Inclusive, outubro agora, recorde de arrecadação de todos os Não, mas ter o recorde de arrecadação quer dizer que a carga está isso e a economia do trabalho. Eu não sei o mais recente, porque eu não fiz o cálculo, fiz até 2009. Mas a que eu tenho de notícia é que isso já está em mais de 35. depois eu vou dar uma pesquisada. Mas se você puder achar também, porque foi difícil achar uma carga tributária. Eu estou calculando isso. E aí, gente, olha só que interessante. Na década de 40, a gente tinha uma carga tributária inferior a 15% do PIB. Chegou na década de 70, auge da ditadura militar, a carga começou a subir vertiginosamente, chegando aos menos a 25% do PIB. Estabilizou mais ou menos aqui, começou a aumentar de novo. Pois é. Em 93. A ditadura fez subir e a democracia fez subir mais um bocadinho. Aqui foi estabilização. Por quê? A estabilização econômica, plano real, demandou muito recurso. E aí, um dos pilares do plano real é o chamado ajuste fiscal. O ajuste fiscal é o seguinte: o governo não pode gastar mais do que arrecada. Não pode. E aí você tem duas formas: ou você diminui o gasto, ou você aumenta a arrecadação. Certo? No caso lá, como tinha muita coisa engessada ainda na economia brasileira, começaram: vamos aumentar a carga tributária, começou a aumentar os impostos. Em 93, nessa época aqui, começaram a ocorrer as famosas privatizações. Mas aí também tem uma questão de eles serem mais eficazes na arrecadação. Não é só o imposto que aumenta, como eles conseguem meter a mão no bolso de mais gente. Cruzamento de informações, etc. Também tem isso, mas eu acho que o maior impacto é realmente o aumento da carga, das alíquotas, por aí vai. Tem a eficiência do governo, sem dúvida. A informatização, né? Sem dúvida, viu? Mas isso vai se interligar. Isso, sem o cara, por exemplo, o que acontece? Se o cara aumentar muito a carga, o benefício da sonegação é muito alto. Não adianta nada você aumentar muito a carga se você não consegue arrecadar, se os caras começam a sonegar. Então, tem que vir junto. E aí, cara, o que acontece? De 93 até hoje, tem aumentado bastante a carga tributária. Então, saiu mais ou menos do patamar de 25% para 33% aí em 99. 35% em 2008. 35% em 2008. Ou seja, aumentou 10 pontos percentuais nesse período. Ok? E aí começaram também as privatizações, porque o Estado era muito pesado. Tinha um monte de empresa estatal que era ineficiente, mas que era sustentada pelo Estado. E a gente contra a desautorização, que é o Jano, hoje é empresa de geração.
Aí você tem um problema, né? Que é o conflito da finalidade. Então, se tem empresa, temos ainda a Petrobras, né? Mas é uma empresa mista. As empresinhas pouco, Banco do Brasil, essas coisas. Então vamos lá. Não dá dinheiro? Não, acho que eu estou vendo. Olha só, carga tributária. Em cima tem um linkzinho de uma reportagem da Globo News falando do caso recente que é o preço do videogame, uma de R$4.000. E esse PlayStation 4. Tá R$600 em Assunção. 800 e pouco. Aí o que acontece? Conselho vocês darem uma Viajada, vamos curtir um pouquinho, passear. Dá uma Conhecer outro país. Se vocês forem para outro país, comprem para mim, para vocês Assunção. Aí dá pra Marcelo não vai lá visitar esses parentes, não, Eu não tenho parente no Paraguai, não, menina. Não é na Espanha, não. É porque você está escutando muito a música do Madrid e fica aqui do lado de São Paulo. E 60 e poucos por cento era carga tributária, 22% lucro. A culpa de tudo isso é da Apple. E o resto era o custo. Não acredito muito, não. Mas vamos lá. Qual é a outra forma de arrecadação do governo? São os empréstimos. E aí você tem os empréstimos feitos a instituições financeiras, igual o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, também tem o Banco Mundial, tem o Banco Interamericano, uma série de instituições financeiras que emprestam dinheiro para os governos. Isso é uma forma de você aumentar a receita também. A outra forma, que também é uma espécie de empréstimo, são os títulos públicos. Se você for no Tesouro Nacional e comprar um título público, é como se você estivesse emprestando dinheiro. Então, é você emprestar dinheiro para o governo. E qual vai ser a taxa que ele vai pagar? Em geral, é a Selic, que é a taxa básica de juros, que o próprio governo define. E aí, gente, tem dois tipos de títulos. E alguns títulos, por exemplo, são indexados à inflação, tem títulos indexados ao câmbio, certo? Tem uma série de títulos financeiros. Tem uns que são pré-fixados, ou seja, você sabe exatamente quanto você vai receber de juros. E tem os pós-fixados, que vai depender do valor de juros daquela época. Hoje em dia, toda vez que o governo vende um título, né, você compra um título, o que acontece com a dívida dele? Aumenta. Certo? E aí, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Beleza, né? Falamos da parte da receita. Todos os instrumentos de arrecadação do governo. Tributos, empréstimos, títulos públicos. Agora, como é que o governo decide gastar? Qual é o principal instrumento de gasto do governo? É o orçamento. Certo? O orçamento, ele em geral é aprovado, igual o orçamento do Espírito Santo. Está começando a ser discutido em dezembro, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado pela Câmara, que aí o governo começa, o executivo começa a gastar na virada do ano. Em geral. O ano passado teve um problema sério da questão do orçamento nacional. Que o pessoal do Congresso não aprovou o orçamento, o negócio foi se desenrolando até março, abril, para poder começar a gastar o orçamento do outro ano. Bom, então saber como que é definido o orçamento é importantíssimo para vocês, como cidadãos. Porque vocês que vão ser beneficiados desse orçamento. Então, tem diversos instrumentos, por exemplo, o orçamento participativo, que é para ajudar a população a ter mais controle sobre o que o governo está gastando. Afinal, é ela quem financia. E aí, as despesas do governo podem ser divididas em 4 grandes grupos. Primeiro, custeio. Custeio da máquina pública, né? O que você vai fazer? Tudo que é necessário
que é necessário? Tudo que é necessário para a manutenção da máquina pública entra nessa parte aqui de custeio. Certo? Salários, despesas com energia, papel, material de consumo. Previdência, tá? Não, a previdência está aqui em transferência. Tá? Investimentos. Tudo que o governo gasta para prover a infraestrutura das cidades, certo? Do estado, do país. Então são investimentos. Transferências. São as transferências tratando de programas de transferência, como eu falei, Bolsa Família, assistência e previdência, tá? No caso nacional. Essa questão da previdência, ela é uma discussão também muito polêmica. Muito polêmica mesmo, porque